Obrigada, Beli. De nada. Samuel, pode falar. Hoje vai ter só essa aula ou vai ter mais alguma? Tem mais uma, tá? Tá. Uma eu tô dando de presente para vocês. Olha só, nós vamos falar sobre as plantas. Eu vou compartilhar a tela para quem quiser acompanhar pela tela, tá? Nós vamos falar sobre este capítulo aqui. Capítulo 5, né? Do livro de Ciências, que fala sobre as plantas. Todo mundo tem uma plantinha em casa. Todo mundo sabe que a plantinha é um ser vivo? Sim, né? Todo mundo sabe que a plantinha é um ser vivo. Todo mundo sabe que a plantinha precisa de cuidados básicos. Pelo menos os básicos nós sabemos. Ela precisa de água, de luz, de sol. Umas precisam de muito sol, outras precisam de pouco sol, outras precisam de menos sol, mais sol, né? Mas elas precisam de algum cuidado. Pode falar, Débora. Oi, Débora. Prof, toda planta virar João Vitor. Professora, como que muda o nome daqui? Que nome? O meu tamanho. Depois eu vou te ensinar. No intervalo da aula eu te ensino. Você me chama no zap que eu te ensino. Eu não tenho seu número, João Vitor. Só tenho do seu pai e da sua mãe. Mas eu mando, eu explico para sua mãe. Tá? Pessoal, agora a Pro vai começar a fazer a leitura e vai começar a fazer a explicação. Então, vocês prestem bastante atenção. Tá? E qualquer coisa, anota a sua dúvida aí do lado. Depois que eu terminar a explicação, você me pergunta, tá bom? Então, vamos falar. Plantas. Olha lá como nós escrevemos plantas. Então, nada de escrever plantas com M, né? Porque planta ou plantas é com um N, tá bom? Ao plantar uma árvore, você faz muito mais do que tornar o ambiente mais bonito e mais verde. Saiba que as plantas estão relacionadas ao gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, né? Que enche seus pulmões e os meus também, quando nós respiramos. Com a chuva que cai e até mesmo com os alimentos que nós consumimos diariamente. Como tudo é possível? Como que isso é possível, gente? Eu coloco uma sementinha lá, ela cresce e vira uma árvore? Oi? Que coisa de Deus, né? Todas as coisas foram formadas e planejadas por Ele, né? Ontem eu estava assistindo um filme de um pai da Turquia, né? Era um filme que acontece lá na Turquia, a história acontecia na Turquia. E lá eles têm o hábito, em alguns outros países também, que eu não me lembro agora quais são, mas nós podemos procurar, os pais têm o hábito de plantar uma árvore quando nasce um filho. Então, cada filho que nasce, aparece, eles plantam uma árvore, né? É um costume deles, né? Uma cultura deles, né? Vamos lá na página 207, tem uma menininha baixada ali nessa imagem, molhando uma planta, né? Parece que é um lugar de plantação. Se eu não me engano, essa plantinha é uma soja, uma plantinha de soja, né? Tá vendo que tá a terra ali? Por isso que eu imagino que é uma soja, porque eu imagino que as outras estão sementinha e ainda vão nascer. Como você acha que as plantas interferem no ar que respiramos? Será que elas interferem realmente no ar que nós respiramos? O que será que tem a ver a planta, as plantas, a vegetação com o ar que nós respiramos? Que estranho, né? Mas deve ter alguma coisa a ver. Qual é a importância da luz solar, do solo e da água para as plantas? Gente, se elas têm a ver com a nossa respiração, tem a ver com o solo e com a água, interessante.
Como você acha que seria a vida na Terra se as plantas não existissem? Nós vamos ter que responder, achar resposta para essas questões para podermos entender o porquê é que as plantas fazem parte de tudo isso na nossa vida. Por que é que elas nos influenciam tanto? Por que é que elas fazem tanta diferença na nossa vida, na nossa existência aqui na Terra? Elas devem ser muito importantes mesmo, porque para fazer parte de tudo isso, interferir tanto nas nossas vidas, é porque elas realmente devem ser muito importantes. Gustavo, só um pouquinho, deixa para eu terminar aqui, tá? Lá na página 208, essa página aqui, opa! Ai, gente, o negócio aqui é muito moderno. É ir para trás aqui, ir para frente aqui, é ir para trás no livro. Então, eu estou acostumando aqui com o negócio. Na página 208, está falando sobre nutrição, que é o que nós comemos nessa nossa alimentação, respiração e transpiração das plantas. Então, quer dizer que as plantas comem, respiram e transpiram. O que é transpirar, prof? Transpirar é suar. Quando eu corro, quando eu faço atividade física, a gente não sua? Nós suamos, porque soar é de outra coisa. Soar é de sino. Sino soa. Nós suamos, ok? Então, olha lá. Então, as plantas comem, respiram e transpiram. Vamos entender tudo isso daí. Como você acha que as plantas adquirem seu alimento e respiram? Boa pergunta. As plantas são seres vivos. Se elas são seres vivos, obviamente elas respiram e comem. Agora que elas transpiram, essa é a nova da história, né? Mas tudo bem, vamos descobrir junto. Fala, Maria Luísa. Prof, eu posso sair da aula? Minha mãe tá perguntando se eu posso sair da aula. Eu estou explicando conteúdo novo, Maria Luísa. Você vai terminar a prova, você não terminou. Prof, eu vou terminar a prova, eu não terminei. Tá bom, minha linda. Depois você assiste a aula, tá bom? Tá bom, prof. Beijo. Beijo, tchau, até amanhã. Até amanhã, até sexta, meu amor. Deixa eu achar aqui o Lucas. Oi, Lucas. Oi, Pode falar. eu sei que são importantes, por causa que elas que produzem o oxigênio. Se não fosse por elas, não existiria vida na Terra. Legal, interessante. Muito obrigada pela sua participação. Vamos descobrir junto agora tudo sobre essas plantas, né? Vamos lá. Vamos ler essa história. Maria e sua mãe estavam passeando em um parque. Observe. Olha lá. Maria e sua mãe estavam passeando em um parque. Mãe, as plantas também se alimentam e respiram? Sim, filha. Assim como nós, seres humanos, as plantas também precisam de nutrientes e de gás oxigênio para viver e se desenvolver. Mas isso ocorre de maneira diferente em plantas e animais. Vou explicar melhor. As plantas produzem seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Então, elas produzem o próprio alimento delas, né? Através de um processo chamado... Fala aí, junto comigo. 1, 2, 3. Fotossíntese. Então, fotossíntese é quando é um processo que a planta produz o seu próprio alimento, né? Para isso, ela produz seu próprio alimento, mas ela precisa de alguma coisa. Ela não produz, né?
do nada. Ela precisa de água, luz solar e gás carbônico, que serão transformados pela planta em nutrientes e gás oxigênio. Então, quando a planta está realizando a fotossíntese, quando ela está fazendo o seu próprio alimento, ela precisa de água, luz solar e gás carbônico. Ela precisa desses 3 ingredientes para produzir o próprio alimento. Quando ela está produzindo o próprio alimento dela, o que acontece? Esses 3 ingredientes são transformados em nutrientes para a própria planta, né? Que vai ser uma coisa boa para ela, ela vai se alimentar daquilo. E ela libera gás oxigênio para nós aqui na Terra. Matamos a charada. A importância dela é extrema, né? Ela produz o alimento dela e, ao mesmo tempo que ela produz o alimento dela, ela libera gás oxigênio para nós. Interessante essa planta. Vamos continuar aqui. Aqui nessa outra página aqui, ó, tem um esqueminha nessa página, ó. Número 1, nutrição das plantas. Número 1, olha lá na folha, ó. Essa folhinha que tá aqui, ó, que tem o número 2 e o número 4. 1, água. Com os sais minerais, é absorvida do solo pela raiz da planta e é transportada pelo caule até as folhas. Então, quando chove, né, lá na natureza, ou quando nós molhamos as nossas plantas na nossa casa, a plantinha, ela absorve os sais minerais dessa água que nós jogamos. E como que essa água chega, gente, na árvore toda? Ela entra pela raiz e é transportada pelo caule. Lembra das partes das plantas que nós vimos no 3º ano? Caule, raiz, né? Frutos, folhas, né? As partes das plantas. São transportadas até pelo caule até as folhas. Então, vai chegando esses sais minerais e essa água até as folhas das plantas. Número 2, nas folhas existe uma substância chamada clorofila. A clorofila, ela é verde, ela é de cor verde, tá? Por isso que as folhas são verdes, que absorve a energia da luz solar. Então, quando o sol bate nas plantas, ele entra nas folhas através dessa substância chamada clorofila que existe na folha, e elas absorvem o gás carbônico do ar atmosférico. Onde nós respiramos que ar? Nós respiramos o ar atmosférico. Que ar atmosférico é esse? O ar que está na atmosfera, onde nós vivemos. Então, nós respiramos o oxigênio. Mas também nós estamos vendo aqui, nós estamos descobrindo agora que no ar existe gás carbônico. E ele não é bom para nós. Por isso, nós não respiramos ele, nós respiramos o gás oxigênio. Então, esse gás carbônico que está aqui no ar atmosférico, as folhas, quando elas pegam o sol, ela absorve através da clorofila o gás carbônico que não faz bem para nós. Essas árvores são importantes, né? Olha tanta coisa que ela faz. 3, os nutrientes, que é a alimentação, produzidos principalmente nas folhas, são transportados para as demais partes das plantas. Então, todos os nutrientes, né, a comida que ela produz, a fotossíntese, ela é transportada para todas as partes das plantas, né? É o que mantém ela viva, né? O gás oxigênio produzido durante a fotossíntese é liberado na atmosfera terrestre. Então, ela libera o gás oxigênio para nós através da fotossíntese e ela absorve o gás carbônico. Olha que interessante. Olha aqui essa figurinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Que tá essa folhinha com esse número 2 e esse número 4. Tá vendo que tem uma setinha amarela? Tá falando da luz solar que entra na folha, aqui ó, no esqueminha número 1, 2, 3 e 4. A setinha amarela tá falando da luz solar, que entra na planta, né?
na folha através da substância chamada clorofila, ela absorve essa energia solar. Olha o número 2. O número 2 tem uma setinha vermelha. Lá na explicação ali, ó, tem o número 2, que está falando da luz solar com relação ao gás carbônico que existe na atmosfera. Então, entra gás carbônico, tá vendo que a setinha está apontando para a folha, e sai no número 4 de rosa, gás oxigênio, que nós respiramos. Isso é chamado de trocas gasosas. O que é isso? Troca de gases. 2 gases. Gás oxigênio que sai e gás carbônico que entra para a planta, né? As trocas gasosas das plantas ocorrem principalmente nas folhas, por meio de pequenas estruturas invisíveis a olho nu, chamadas estômatos. Tá vendo os risquinhos que a folha tem? Aqui, ó, nessa figura aqui. Desculpa. Esses risquinhos que nós nem percebemos, nós não conseguimos nem ver, são imperceptíveis a nós, eles são chamados de estômatos, mas eles são muito importantes, porque eles fazem as trocas gasosas. Que trocas gasosas, prof? Ah, sim, a troca do gás carbônico pelo oxigênio. A planta absorve o carbônico e libera o oxigênio para nós. Respiração das plantas, número 5. Os estômatos. Que estômatos, prof? Ah, tá, aquelas linhas que tem na folha, nas folhas. São encontrados principalmente nas folhas que controlam a entrada e saída de gases das plantas. Gases das plantas, nós lembramos de trocas gasosas. Ah, sim, quando é trocado o gás oxigênio pelo gás carbônico, né? É por meio deles que durante a respiração a planta absorve gás oxigênio, tá em rosa aqui, ó, no esqueminha, presente no ar atmosférico e libera no ambiente o gás carbônico. Na respiração é gerada energia que a planta precisa para se desenvolver, né? Então a plantinha ela precisa, né, dessa troca gasosa para ela poder se desenvolver melhor. Agora eu vou abrir aqui, eu vou parar o compartilhamento de tela e vou atender as dúvidas de vocês, ok? João Otávio pode perguntar. Pro, eu queria falar uma coisa que você falou, que eu tô escrevendo num livro que na capa eu escrevi 2020, um caderno para o futuro, porque tem todas as matérias aqui. Tem matemática, tem artes que eu fiz uns desenhos, tem caligrafia. E agora eu vou escrever sobre isso que você falou. Ok, parabéns. Eu vou escrever aqui, fotossíntese é quando as plantas e as árvores produzem seu próprio alimento e soltam gás carbono, né? Oxigênio. É isso, acertei. Muito bem, João, parabéns, parabéns. Pode falar, Gustavo. Aí o Lucas, tá? Fala, Gustavo. Não dá para ouvir, Gustavo, tá com barulho. Põe o fone. Não dá para ouvir, Gustavo. Coloca o fone. Pode falar, Lucas. Então, professora, se não fosse pelas árvores, eu teria um monte de gás carbônico por aí. É verdade. As árvores são muito importantes. Normalmente, o que acontece? Nós plantamos uma árvore nessa época na escola. Eu sempre planto com os meus alunos, mas nós estamos em casa. Mas nós vamos fazer uma experiência. Nós vamos fazer uma experiência, né? É muito legal esse conteúdo. Vocês vão gostar muito, 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 muito. É muito interessante. A gente aprende muito.
Pode falar, Lucas. E também não seria bom para os seres humanos o gás carbônico. Sim, faria muito mal para nós, né? Ele faz muito mal para nós. Ai, tô gostando que você tá participando no primeiro dia, Lucas. Olha, eu vou colocar palminha para você. Olha lá na minha foto, ó. Palminha para você. Obrigada, Lucas. João Pedro. Prof, eu tomei injeção de gripe hoje. Vacina da gripe. Tem que tomar. Só que não doeu nada. Exatamente, bem lembrado, João. Quem não tomou a vacina de gripe ainda, porque ela é paga para alguns grupos, inclusive para vocês ela é paga, hoje está liberada nos postos de saúde. Então, quem puder ir no posto de saúde de máscara, né? Leva o seu álcool em gel, vai rapidão lá no posto, toma sua vacina e volta para casa, tira sua máscara, lava sua máscara, toma seu banho, troca de roupa e está protegido. Ok? Hoje os postos de saúde liberaram a vacina da H1N1 para a população. Então, quem quiser ir tomar, pode ir tomar. Fala, Juju. Tem meio que uma notícia ruim e uma notícia boa do que você acabou de falar. A boa é que não tão longe nem tão perto tem um posto de saúde aqui perto da minha casa. E a ruim é que a minha máquina de lavar estragou. Jesus, misericórdia. Vamos orar. Então, quem puder tomar a vacina, corre lá, gente. Chama o papai, chama a mamãe. Fala, Gu. Prof. Tá dando muito eco, Gustavo. Tenta colocar o fone, meu amor. Fala, Winner. O som do Gustavo tá com eco por causa que ele tá usando 2 aparelhos. É verdade, muito bem. Gu, você tá em 2 aparelhos. Tira põe no silencioso o celular. Fala, Samuel. Antes de ontem, dia 6 de julho, o Brasil se tornou o primeiro país com mais recuperados do Covid-19. Misericórdia, oremos. Então, olha só, tem uma outra coisa legal que quero falar para vocês. Nós estamos com alguns minutos só e depois, na próxima aula, nós vamos falar sobre a experiência. Eu estava assistindo ontem na TV, por um acaso, né? Porque eu quase não assisto TV, então agora ficando em casa a gente acaba assistindo mais TV. Para quem tem videogame em casa, legal, amei. Eu não consegui pegar o link, mas é do Sesc. Você faz uma inscrição, entra no site da TV Morena, faz uma inscrição, vai ter um campeonato online de jogo, né? E vai ter premiação, vai ter PS4, vai ter premiação em dinheiro, vai ter um monte de premiação. E vai ser tudo online. Acho que só a quarta de final, a semifinal e a final que vai ser presencial. Mas só que daí, como vão ser poucas pessoas, eles vão conseguir colocar bem longe umas das outras, com as medidas de biossegurança, e acho que vai ser bem legal. Pode fazer inscrição no site do Sesc ou da TV Morena, www.tvmorena.com.br. É uma Copa de futebol, tá? Online. As meninas podem participar também, porque não? Eu gosto de futebol. Então, eu achei bem legal. Quem se interessar, faz sua inscrição lá. Eu acho que são R$5 por pessoa a inscrição, né? Pode falar, Lucas. Eu tenho um videogame, só que conta, se tiver videogame de o primeiro o PS1, não os jogos de futebol de hoje em dia? Eu acho que é qualquer um, Lucas. O prêmio do vencedor que vai ser PS4. Mas eu acho que pode ser qualquer videogame. Pede para a mamãe dar uma olhadinha lá no site do Sesc, da TV Morena, que tá falando lá dessa Copa online. Eu achei bem legal mesmo. Fala, João Vitor. Professor, eu tenho um videogame, eu tenho os jogos de hoje em dia. Você coloca lá no grupo qual é o site, porque senão eu vou esquecer. Deixa eu procurar o site primeiro. No final da tarde, a hora que acabar a aula, eu vou procurar o site certinho, todas as informações,
e aí eu coloco lá para vocês, tá bom? Se eu conseguir o link, eu coloco o link, tá? Fala, João Pedro. Ô, prof, essa Copa, tipo, vai ser no celular?